Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 28 do livro Os Mensageiros. Vida social. Continuamos ainda na primeira noite em que André Luiz, Vicente e Aniceto chegam no posto de socorro. Eles estão andando pelo posto, conhecendo os ambientes e aí chegamos no capítulo 28. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento, no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Nós vimos há alguns capítulos atrás, logo que eles chegaram no posto de socorro, que Alfredo, o administrador do posto, comentou que era bom eles passarem a noite no posto, porque ali teria uma tempestade magnética devido às brigas de forças inferiores que teria no entorno do posto. Então agora eles estão meio que recapitulando isso. Os fenômenos magnéticos foram deslocados. Agora os aparelhos continuam registrando enorme conflito. O conflito continua. O que parou por um momento foram os fenômenos magnéticos. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção, no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos no plano espiritual. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Então aqui André Luiz está observando que essa visita, a forma de se tratarem, que ele não percebeu em nada
um fingimento, ninguém falou algo que demonstrava ser forçadamente, falou por obrigação, sorriu por obrigação, cumprimentou por obrigação, não. Tudo pareceu para ele com simplicidade, sinceridade pura, uma sensação de bem-estar, ali em volta de amigos, uma simplicidade e uma alegria. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Baccelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Não podemos fixar demasiada atenção nos encarnados. Demasiada atenção, atenção demais aos encarnados. Por quê? E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar, a não se apegar. Servir e passar. Ajudou, passa. Ajudou, passa. Ajudou, passa. Não fixar demasiada atenção. Compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Ou seja, não adianta a gente se fixar em querer ajudar uma mesma pessoa, sendo que o progresso humano, o nosso progresso humano, ele é lento, ele é extenso, não é em uma vida, não é em alguns anos, ele é extenso. Talvez por isso conselho não se fixar demasiadamente. É servir e passar, auxiliar e passar, porque o resultado, como vimos em capítulos anteriores, o resultado é de Deus. A nossa parte é semear, é ajudar e entregar o resultado para Deus, a não nos cobrar dos resultados de algum trabalho, de alguma caridade que venhamos a fazer. Nosso instrutor sorriu, igualmente observou: compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Baccelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Baccelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres, por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, falou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento proveitoso, falou André Luiz.
O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: Foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu, otimista, e declarou: Não creia, recorde os seus doentes comuns. Lembre dos seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Ele começou a trazer aqui um perfil dos que se apresentam doentes no momento, os que vão procurar ajuda médica. Qual é o perfil e o que eles costumam fazer, como eles costumam pensar. Ele começa a dizer que que as pessoas não se preocupam em fazer uma medicina preventiva, em tomar uma quantidade ideal de água por dia, em fazer exercício, em cuidar da alimentação, em fazer algum esporte. Isso é medicina preventiva. E ele está dizendo isso, que muito poucas pessoas se preocupam com a medicina preventiva. Procuram um médico só quando já estão doentes, quando estão precisando, e mesmo assim necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Se vai fazer algum procedimento, não pode sentir nada de dor. Então ele começa a discorrer ali um perfil das pessoas que se encontram doentes. E ele continua: detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese, aplicável a corpos doentes, representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque, em nosso setor, não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental, conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade, restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância.
Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo. Antes de nascer, já escolhem: vou renascer na Terra como médico, vou ajudar, vou estudar, vou trabalhar na medicina, auxiliar e contribuir com o avanço da medicina, com o avanço da ciência. Mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis, a força de viciar em raciocínios, confundem igualmente a visão, enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então aqui eu acho que ele quis dizer que quem se dispõe a vir como médico para ajudar, para colaborar, acaba ao renascer, a maioria, pelo que ele está dizendo aqui, pensam em remuneração, em status e acabam ficando só no material, na preocupação material, e deixam de lado, e nisso, fazendo isso, acabam poluindo a sua própria mente, tornando ali um aposento escuro, viciando raciocínios, porque fica pensando só nisso, e aí começam os enganos, a ilusão e perdem-se no objetivo da reencarnação. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Quem tem um pouquinho de dinheiro já guarda, esconde, cuida para se manter ou para aumentar e fica nisso. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta, ao invés de tentar se superar, tentar ter força para ver outras formas de se manter, vão para a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Sou muito novo ainda, deixa para mais tarde. Deixa eu curtir a vida, deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu aproveitar, ser feliz. Depois eu me preocupo com a parte espiritual.
Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Eu podia ter estudado, ajudado quando era mais nova, agora que eu estou mais velhinha, não dá tempo. Os casados reclamam quanto à família. A família não deixa, preciso cuidar da família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Se eu tivesse alguém para me apoiar, para me incentivar, o trabalho, a caridade, eu iria. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. É aquela conversa. Se tem sol, tá ruim porque tem sol. Se tem chuva, tá ruim porque tem chuva. Se tá frio, eu odeio inverno. Se tá calor, eu odeio verão. E assim a gente vai, de contradição em contradição, sempre inventando desculpas. O Sr. Bachelard parecia disposto a continuar essa conversa, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhe dizia a respeito. Então aqui termina o capítulo. Então fazendo uma recapitulação assim bem rapidinha, bem sucinta, Bachelard faz ali ele faz um raio-x do comportamento humano, né? Ele começam a perguntar para ele quais são as problemáticas dos seres humanos, e aí ele começa a falar do perfil daqueles que se mostram os pacientes, aqueles que se encontram doentes. Ele traça ali um perfil, todo um perfil, né, daquele que se encontra doente, falando que se reclama do remédio, que quer anestesia para não sentir dor, que já quer parar com o tratamento logo que apresenta alguma melhora, e assim ele vai falando. E aí depois ele traça um perfil daquele que vem como médico, que a maioria vem, se compromete no plano espiritual a vir como médico, para ajudar, para aprender, para evoluir, e aí chega aqui e se apega no lado material, no status, e aí fica nisso. Então ele trouxe todo um perfil também de quem está hoje médico. E ele também trouxe um outro perfil de todo mundo, dos jovens, dos idosos, dos que estão casados, os solteiros. Ele trouxe ali, ele generalizou, trazendo as nossas problemáticas, o que ainda nos caracteriza lá na escala espírita como espíritos imperfeitos, né, que nos enchemos de desculpas esfarrapadas, para não olhar para o nosso lado espiritual, para os valores, para nos esforçarmos a ser pessoas melhores, a ser menos egoístas, menos orgulhosos, e à medida que a gente se preocupa e acaba exercendo a caridade, acaba exercendo a amorosidade, seja em qual profissão nós estivermos. Aqui ele usou a questão da medicina, porque ele estava falando com dois médicos. Mas esse perfil a gente pode comparar com outras profissões também. A real situação aqui é usarmos todo esse perfil que ele traçou em todas as outras profissões e ver, será que tem desculpismo nas outras profissões? Será que tem o desvio de atenção para a questão monetária, para a questão do ganhar dinheiro? O que importa é ganhar dinheiro e não atender com qualidade, com amorosidade, fazer a diferença no atendimento às pessoas, onde nós estivermos trabalhando. Fica aí a provocação,
a reflexão como tema de casa para todos nós. No nosso trabalho, como está? É um trabalho que a gente auxilia tanto na questão de valores como na questão profissional. Nós conseguimos passar confiança, esperança no trabalho em que estivermos. Como que nós somos fora do trabalho? Será que nós geramos algum tipo de desculpa? Como o Bacelar falou ali no finalzinho? Ficam aí questões para a gente pensar, refletir e tentar melhorar, aproveitar essa nossa oportunidade que estamos aqui na Terra para ficar um pouquinho melhor do que nós viemos. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.